Oi, gente, graça e paz. Eu sou Adriano da Michelle e hoje eu vim falar da palavra de Deus para vocês e com vocês. Hoje eu vim falar sobre o tema: a salvação é para todas as pessoas ou só para um determinado grupo de pessoas ou povos? O que você acha disso? Já já eu volto com mais nesse vídeo. Fique com a vinheta que eu já volto. Fui! Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Voltei, gente. Bom, gente, é isso aí. Olha só, vocês conhecem Pedro, né? Simão Pedro, que andava com o Senhor Jesus Cristo, foi um dos primeiros discípulos a serem chamados pelo Senhor Jesus Cristo para poder auxiliar o Senhor ali na sua caminhada, no seu propósito aqui na terra, né? De pregar a palavra do Senhor, anunciar o reino do céu. E nós sabemos que os judeus, eles não olharam com bons olhos as mensagens de Jesus Cristo falando que ele era Deus. Então, Pedro ele era um dos discípulos que andava com o Senhor Jesus Cristo, porém, ele tinha no intuito dele, no coração dele, que Deus, Jesus Cristo, era só para ele, era só para os judeus, né? Que o Senhor Jesus Cristo era o Messias que veio salvar apenas os judeus. Não era aquele discípulo que olhava com bons olhos, né, falar do Senhor Jesus Cristo para outras pessoas não circuncidadas. Pedro, ele vivia sob a lei de Moisés, né, onde só fariam parte da família do Senhor Jesus Cristo aqueles que eram judeus e circuncidados. Mas o Senhor Jesus Cristo, né, por várias vezes, quebrando paradigmas, quebrando barreiras aí como é que eu vou falar? Quebrando barreiras do preconceito interracial. Primeiramente o Senhor Jesus Cristo com a mulher, como da mulher samaritana no poço, quando Jesus chega para ela, né, que os judeus naquela época não poderiam ter com os samaritanos, mas o Senhor Jesus Cristo, como Todo-Poderoso, como ele mostrando que ele não via as pessoas com diferença, ele não via as pessoas com melhores ou piores do que outros. Também quando o Senhor Jesus Cristo fala com aquela mulher que vem à mesa do Senhor Jesus Cristo pedindo para que ele pudesse curar a filha dela que estava enferma em casa, o Senhor lança uma palavra e fala: olha, não é certo lançar o pão da mesa dos meus filhos para os cães ou para os cachorrinhos. E a mulher sabiamente falou: Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E o Senhor Jesus Cristo, com toda a sabedoria, disse: olha, não vi em toda Israel uma fé que nem essa mulher, que nem a dessa mulher. Então, eu acredito que Pedro, Adriano, acredito que Pedro não olhava com bons olhos essa questão do Senhor Jesus Cristo abraçar as pessoas carentes, as pessoas realmente necessitadas, né? Precisou, mesmo depois do Espírito Santo descer sobre aquele povo todo lá em Atos 2, né, onde pessoas de várias línguas, uns entenderam os outros do que estavam falando. Mesmo assim, Pedro, após aquela movimentação toda do Espírito Santo, Pedro, ele ainda carregava no coração dele a certeza que Jesus Cristo, o Senhor, só veio para salvar os judeus. Então, o Senhor Jesus Cristo precisa dar uma visão a Cornélio, lá em Atos 10. Primeiro, o Senhor mostra a Cornélio que, olha, Cornélio, em 3 dias vai vir. É basicamente isso que eu entendi. Em 3 dias vai vir, eu vou usar alguém que é duro de coração, que é difícil de entendimento, as coisas, de aceitar as coisas, que você repara que desde quando Pedro negou a Jesus até quando ele se encontrou com Jesus ressurreto de novo lá no monte, que Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? O Senhor pergunta 3 vezes. O Senhor falou: Pedro, você vai me negar 3 vezes. E quando chega em Atos 10,
versículo 14, versículo 13 em diante, que o Senhor Jesus Cristo dá uma visão a Pedro enquanto ele estava ali almoçando. O Senhor Jesus Cristo já tinha falado a Cornélio: olha, eu vou enviar alguém aqui para poder falar a minha palavra para vocês, para poder batizar vocês e assim por diante, né? E repare que o Senhor Jesus Cristo lá na frente fala, quando Pedro já recebeu a visão, que foi 3 vezes que o Senhor falou assim, mostrou a ele vários animais, né? Ó, aqui tem vários animais de quatro patas, mata e come, e coma um desses animais, para comer, gente, mas não é comer cru não, é cozinhar, fazer tudo certinho, vocês entenderam, né? Então Pedro falou: não, de maneira nenhuma, a lei condena esse tipo de animal, eu nunca comi e não vou comer. Ele tema com o Senhor Jesus, o Senhor Deus, que mostra a visão para ele temoso, o coração endurecido para as coisas do Senhor Jesus Cristo. Até então, o Pedro ele não tinha entendido, mas o Senhor Jesus Cristo faz ele entender que, olha só, peraí, como é que você vai falar que isso é impuro, sendo que foi eu que abençoei? Então, quem é você para fazer isso? Então, não amaldiçoes aquilo que eu abençoei. Então, logo após, o Cornélio, né, centurião romano, manda os 3, repare que é 3 homens para poder chamar Paulo. Eu ainda não pesquisei para saber qual o motivo do trabalhar do Senhor Jesus Cristo na vida de Pedro com o número 3. 3 vezes negou o Senhor Jesus Cristo. 3 vezes o Senhor Jesus Cristo perguntou a ele se ele amava a Deus para que apacentasse as suas ovelhas. Por 3 vezes, 3 dias antes, ele ia até Cornélio. Às 3 horas da tarde, Deus deu a visão a Cornélio, avisando que ele iria lá, né? E 3 homens foram buscar ele para poder levar até Cornélio. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Que não adianta nós julgarmos as pessoas ou julgarmos alguém pela pessoa estar errada ou estar de forma diferente de nós, ou pensar diferente dos nossos pensamentos, porque foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez com Pedro. Pedro, peraí, se ele ora, se ele é um cara que ajuda os necessitados, é um cara que busca a minha face, ora, fala comigo, e eu o aceitei como filho, quem é você, um ser humano, um homem comum, para dizer que ele é impuro ou que ele não é digno da salvação? Vai lá, e o Senhor Jesus Cristo ele é assim, ele fala: olha, vai lá, você gostando ou não, você vai falar de mim para aquelas pessoas, vai ensinar a minha palavra para eles, vai ensinar a minha lei para eles novamente, da forma que eu o ensinei. Você vai pregar o amor para ele, você vai batizá-lo. E é tanto que depois mais para frente, o Pedro falando, pregando, ele fala assim: olha, eu pensava que vocês não podiam estar no meio de nós judeus, porque vocês não fazem parte do nosso povo. Porém, eu reconheço que os olhos e os pensamentos do Senhor Jesus Cristo é totalmente diferente. Ele vê todos como uma mesma pessoa, ou seja, vê todo mundo igual. Não há diferença de pessoas perante o Senhor Jesus Cristo. Então, se você tem alguém ou você sabe alguém que é diferente de você, que serve, faz outro tipo de coisas, aí você passa longe dessa pessoa, mas não quer falar com ela porque ela tem uma religião diferente ou ela faz algo diferente de você, faça ao contrário, vá até essa pessoa, fala de Deus para ela, independente se ela é crente ou não, chega lá e fala do Senhor Jesus Cristo para a vida dela. Que você fazendo isso, eu creio que essa pessoa vai abrir os olhos e vai reconhecer que só Jesus Cristo é o nosso Salvador. Não faça como Pedro fez anteriormente. Faça como um novo Pedro, que aceitou os conselhos e os termos do Senhor Jesus Cristo, que é amar a todos
acima de qualquer coisa, não há diferença. O amor do Senhor não tem diferença. Os olhos do Senhor não vê diferente, porque o Senhor vê totalmente diferente do que o homem vê. O Senhor vê o coração. Nós vemos o interior, o exterior, ou seja, vemos por fora da pessoa. Então, gente, faça isso. Ame as pessoas como o Senhor Jesus Cristo nos amou. Assim, amando as pessoas, você ama ao Senhor. Porque se você diz que ama ao Senhor, mas não ama aquele que é diferente de você, você não tem o amor do Senhor Jesus Cristo. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu convido a você a se inscrever aqui embaixo aqui no canal, tá? Curtir, compartilhar com as pessoas, compartilhe aí nas suas redes sociais, que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar a sua vida. Amém? Fica na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau.